Glória a Deus, Pai do Senhor Jesus. Estamos aqui iniciando mais um devocional e o que nós vamos falar hoje, meus irmãos, será bem breve porque logo eu estarei me arrumando, me aprontando, organizando as minhas coisas para ir para a igreja, para ir para o culto. Glória a Deus. E o único momento possível de fazer hoje foi agora. E eu espero que muitos sejam alcançados por intermédio dessa palavra, dessa breve meditação que nós teremos aqui. Amados irmãos, a grande situação hoje, eu peço muito a Deus, é que as pessoas de fato venham, os cristãos, né? Eu vou colocar aqui os cristãos de um modo geral, venham viver de acordo com que é aquilo que é digno, que é justo de Deus, segundo a sua própria vontade. É isso que eu peço muito a Deus, eu oro ao Senhor, sabe? Eu me preocupo muito com isso a cada instante, eu me preocupo muito com isso a todo momento, com a minha vida, a minha atitude, aquilo que eu busco fazer em Deus para agradar ao Senhor. Sabe, o que mais nós temos visto são pessoas do meio evangélico ou do meio cristão, vou falar independente de denominação religiosa. Muitas pessoas, elas envergonhando o evangelho, sabe, com suas ações, as suas atitudes, com suas palavras. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que nós devemos encorajar uns aos outros, a permanecer firme, a fazer aquilo que agrada a Deus. Isso é um mandamento de Deus, isso é uma ordenança do Senhor, nós devemos fazer, encorajar uns aos outros, né? E ele diz mais, encorajar em amor, né? Verdadeiramente é isso que diz, para que a gente encoraje uns aos outros em amor. Porém, meus irmãos, no, na situação, no calor da situação, na vivência diária, as pessoas elas mais se importam consigo mesmo do que com as outras. É o exemplo de Cristo que entregou a si mesmo à morte por amor de nós. Nós estamos longe disso. Estamos longe de fazer de fato ser exemplo de Cristo naquilo que em muitos casos nós somos completamente omissos à dor do irmão, a situação em que o irmão ou a irmã vive, né? Então, o que nós de fato devemos fazer, irmãos, é olhar para a palavra, é buscar a Deus, olhar para a Bíblia Sagrada, buscar uma comunhão com Deus, sabe? Porque assim, é difícil, é difícil. Eu digo que não é fácil, eu digo não é fácil servir a Deus, não é fácil. Isso é fato, né? Servir a Deus não é fácil, tem as suas dificuldades. Nós temos famílias, aqueles que possuem, que são casados, que têm filhos. Não é fácil você viver 100%, eu vou dizer assim, naquilo que Deus quer, aquilo que Deus pede. Não é fácil. Porém, o fato de não ser fácil não quer dizer que nós não deveríamos fazer, nós não deveríamos agir, né, em Deus, com tudo aquilo que Ele quer para nós. E por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque a palavra que vai embasar tudo aquilo que eu estou falando agora, né, tudo aquilo que eu estou falando agora, parte do seguinte princípio. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Meus irmãos, o que mais João Batista falava, Jesus falava, o apóstolo Paulo falava, né? E isso está evidenciado. Ele fala, a palavra de Deus diz acerca do tirar a trave do nosso olho antes de enxergar o cisco no olho do irmão. Nós estamos muito prontos para julgar e pouco prontos para estender a mão. Nós colocamos muitas imposições de homens para um evangelho que Cristo mesmo não fez isso. A palavra de Deus ela não diz, né, que certas atitudes devem ser tomadas, certos
certas situações devam ser cobradas de cada um de nós. Por que eu estou falando isso? Porque, meus irmãos, o que Deus ele quer de nós é uma conduta, que nós venhamos ter uma boa conduta moral. A conduta moral, por quê? Porque é exatamente isso que Deus ele quer de nós, segundo o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, é que nós venhamos viver essa conduta moral totalmente deturpada que existe hoje no mundo, viver o contrário dela, viver a verdade de Deus. E se nós buscarmos essa verdade de Deus e viver, né, segundo a forma como ele agrada, e eu não estou falando dos preceitos mais básicos, isso é básico para o ser humano, isso é básico para a humanidade, não roubar, não matar, não cobiçar, né, não falar falso testemunho, né, não sempre estar honrando pai e mãe, todas essas situações, isso é o básico. Infelizmente nem todos conhecem, né? Mas é o básico do cristianismo, é o básico, né? Para cada um de nós. Porém, meus irmãos, no calor da emoção e no dia a dia, as pessoas elas quebram o básico disso, elas quebram o básico dessa verdade, dessa situação. E como é? Eu pergunto a você, você que está agora aqui, ou você que vai assistir esse vídeo depois, como é que nós podemos pregar? Como é que as pessoas podem pregar, né, a palavra de Deus a toda criatura, sendo que ela não consegue viver o básico, sabe? Não consegue viver o básico no seu casamento, não consegue viver o básico no seu casamento, com seus filhos, não consegue viver o básico com seus filhos, né? Vamos lá, no seu trabalho, tá longe de ser imagem de Cristo, sabe? As pessoas, elas olham para as outras e elas têm uma imagem. Que imagem essas pessoas têm de você e de mim? Né? Imagem de servo ou imagem de hipócrita, de hipocrisia, de uma vida falsa, de dizer que vive, mas na verdade não vive. Como é que essas pessoas podem cumprir o básico do evangelho se cumprir o básico do evangelho, que é ide, pregai a palavra, se a primeira pregação é justamente a nossa vida? Como? Como, meus irmãos? É por isso que tem tantas pessoas buscando o evangelho de facilidade, sabe? É por isso que tem tantas pessoas sendo levadas por ventos de doutrina, porque não acredita, não consegue acreditar mais naquilo que a boca está falando, mas a conduta não. Aquilo que a boca vem falando, mas a sua vida no dia a dia não diz isso. A vida dessa pessoa no dia a dia não fala isso. Sabe, meus irmãos, hoje nós percebemos assim que está cada vez mais estreito o caminho do céu. Perdão, o caminho do céu e a porta está cada vez mais estreito, é cada vez mais apertado, sabe? Mas por que mais apertado? Porque o irmão, né, que deveria agir de maneira correta, ele não age? Não, não é por isso não. É porque as pessoas, elas não estão suportando o ataque de Satanás na sua mente. Não estão suportando. Porque se elas vivessem a palavra, se elas vivessem a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, elas iam pouco se importar com muitas coisas que estão sendo colocadas aí. Muitas coisas estão sendo colocadas, estão sendo exigidas, que não está na Bíblia, que não existe, que não é verdade. Sabe, estão olhando para a aparência e não estão vendo o que de fato está acontecendo no reino de Deus e na iminência de Cristo vir buscar a sua igreja. Meus irmãos, observe bem uma coisa que eu sempre ministro, né, um trecho de ministrações que eu escutei e eu gosto muito dessa frase, é que a nossa vida, a sua vida é a única Bíblia. Você é a única Bíblia que muitos lerão. Muitos vão olhar para você e enxergar Cristo ou não. Você e eu somos a única Bíblia que muitos irão ler. E como nós vamos passar a imagem de cristão, sendo que nós mesmos não conseguimos cumprir? E eu não estou falando de situações de fora, situações externas, né? É um problema conjugal, é um problema com filhos. Não, eu estou dizendo você viver de maneira justa e piedosa diante de Deus para agradar o Senhor. Estou falando disso.
Eu estou falando de uma vida piedosa no Senhor, para agradar a Deus. É disso que eu estou falando. Sabe? Se você tem problema com o seu cônjuge, o problema é entre o seu cônjuge e Deus. Você está ensinando, você está instruindo, você está vivendo a palavra de Deus, mas se o seu cônjuge não está, ele que se acerte com Deus. Mas você tem que viver de maneira piedosa, de maneira justa perante o Senhor. Se a mesma coisa acontece com seus filhos, né? Vai chegar um momento que Deus vai prestar, eles vão prestar conta com Deus acerca disso. Aí no trabalho, a mesma coisa. Você tem que ser luz ali naquele lugar, na rua, a mesma coisa. E muitas vezes as pessoas vivem uma capa dentro da igreja. Fora da igreja é outra. Sabe? Fora da igreja é outra coisa completamente diferente. Vivem duas vidas, sabe? Vivem duas situações. E são situações que normalmente fogem aos princípios mais básicos da Bíblia. As pessoas olham para esses irmãos. Será que verdadeiramente elas estão enxergando Cristo? Será que essas pessoas vão escutar a pregação do evangelho vindo da vida dessas pessoas? Será? Então tem situações aí que a gente enxerga de pessoas, né, que dizem assim, eu me decepcionei muito da igreja, né, eu prefiro não estar dentro da igreja. Bom, isso é uma opção da pessoa, porque se ela é madura e tem consciência, não estou falando de jovem, de pré-adolescente, eu não estou falando disso, estou falando de pessoas adultas. Se ela tem consciência que dentro da igreja são pessoas falhas, erradas e que estão buscando crescer a cada dia, essa pessoa ela tem que aprender a conviver e crescer junto com o problema das outras pessoas. Eu estou falando disso. Mas nós somos forjados todos os dias, meus irmãos, para ser uma nova criatura, para viver um novo evangelho, né? Um evangelho de restauração na nossa vida, uma palavra verdadeira, independente de qualquer outra situação. A palavra de Deus ela tem que estar viva no seu coração e você tem que, com todas as forças, vivê-la. Todas as suas forças, vivê-la. Aí sim, você tem propriedade para receber essa palavra e obedecê-la. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Porque senão, você vive uma vida toda errada no seu casamento, uma vida toda errada com seus filhos. Você vive uma vida toda errada no seu trabalho. Na igreja é uma coisa, no trabalho é outra. Vão olhar para você, como é que você vai conseguir pregar no seu trabalho? Como é que você vai conseguir pregar para sua família, para os seus filhos, para sua esposa ou para o seu esposo? Como? Não é verdade? Então, nós devemos de todas as formas ser justos, piedosos, voltar, né, a uma conduta pura, verdadeira diante de Deus, para que verdadeiramente o Senhor se agrade de nós e essa palavra ela venha se cumprir na nossa vida. Venha se cumprir na nossa vida, na sua vida e na minha vida. Amém? Que você possa ficar com essa palavra no seu coração, né? Os discípulos ali, eles foram preparados durante vários anos, até Jesus dizer, agora sim, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Agora, depois de anos de preparação, depois de anos sendo forjados, Cristo disse, ide, pregai a toda criatura. Amém? Você fica com essa palavra no seu coração. Quero te pedir que, se não é inscrito nessa página, nesse canal, se inscreva, nos ajude aí a crescer na divulgação da palavra de Deus, compartilhe nos seus grupos, nas suas redes sociais, tá? Seu gostei é importante, faça isso para nos ajudar, tá? O seu gostei é muito importante, a sua inscrição é muito importante, que vai ajudar muitos a receber dessa palavra no coração, na sua vida, e muitas vidas serão alcançadas por intermédio dessa palavra. Amém? Que você fique com ela no seu coração. Que Deus te abençoe de maneira tremenda e poderosa. Forte abraço. Pai do Senhor.